Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo super especial de final do ano do canal. E hoje, em pleno dia de Natal, eu estou aqui todo arrumadinho para compartilhar com vocês um dos vídeos que eu mais gosto de fazer no final do ano. Enfim, como vocês podem ver pelo título, hoje nós vamos conversar sobre os Book Crushes, o Top 10, os melhores livros que eu li nesse ano de 2020. Enfim, uma das coisas que mais me deixaram feliz nesse ano de 2020, apesar de tudo, foi justamente a quantidade de livros incríveis que eu acabei encontrando durante as minhas leituras no decorrer de todos esses meses. Foram livros que de fato mexeram bastante comigo, com o meu emocional, e que me cativaram pelos seus personagens e pelas histórias serem bastante diferentes entre si. Enfim, eu estou muito empolgado para vir aqui compartilhar com vocês quais foram essas 10 leituras que me surpreenderam e que me conquistaram, que se tornaram book crushes desse ano de 2020. É um ano tão atípico, um ano tão diferente e que, aconteceu algo que ninguém estava esperando. Mas mesmo assim, nós tivemos essas pequenas alegrias no decorrer de todo esse ano de 2020 e eu quero compartilhar com você nesse dia de Natal. Enfim, eu espero de verdade que vocês gostem desse vídeo, que não se incomodem com o barulho de chuva ao fundo, porque está chovendo bastante e sinceramente agradeço depois do calor enorme que fez nos últimos dias e continue comigo até o final. Vamos lá! Ok, a primeira leitura a aparecer por aqui é bem engraçada, porque eu já tinha lido o primeiro volume dessa série, eu tinha curtido bastante, se tornado favorito, só que eu li esse segundo volume e me surpreendeu completamente. E foi uma das primeiras leituras que eu realizei nesse ano de 2020. Enfim, eu tô falando de Entre Gravetos e Ossos, da Shannon Aguirre, o segundo volume, a segunda novela da série Crianças Desajustadas, lançado por aqui pela editora Morro Branco. E essa série ela é bem interessante porque cada livro é protagonizado por um personagem diferente e cada história se passa em um mundo, um universo diferente, por assim dizer. No primeiro livro nós conhecemos as crianças desajustadas que vão para essa escola voltada para pessoas que foram para universos paralelos e que voltaram e não se acostumaram à realidade. E aqui vai ser a história pregressa de duas personagens que nós conhecemos no primeiro volume e o universo que elas foram parar e o que aconteceu com elas e por que elas fizeram aquilo que elas fizeram no primeiro livro. Enfim, é uma história muito maravilhosa. A fraternidade por si só, esses laços de sangue que unem essas irmãs gêmeas. Enfim, é um livro maravilhoso, muito incrível e infinitamente superior ao primeiro, que eu já tinha gostado bastante. Depois foi a vez de pegar um livro que eu tinha comprado há 2 Black Fridays atrás, de uma das autoras favoritas que eu tenho, e quando eu li, eu me perguntei por que eu demorei tanto para ler esse livro. Enfim, eu tô falando de O Príncipe Cruel, da Holly Black, o primeiro volume da trilogia A Corte do Ar, lançado por aqui pela editora Galera. Enfim, essa vai ser mais uma história de fadas da Holly Black. E aqui, como eu disse para vocês, no título da série, vai se passar na Corte do Ar. E nós temos essas duas irmãs gêmeas, mais uma história com irmãos gêmeos, olha só, e acabam sendo levadas por essa Corte do Ar pelo ex-marido feérico da mãe delas, que assassinou a mãe delas. E nessa Corte do Ar, elas sofrem o que o coisa ruim amassou por conta delas serem humanas em uma corte de fadas. E as fadas da Holly Black são aquelas criaturas sarcásticas, são aquelas criaturas ambíguas, onde você não sabe se elas são boas, se elas são más, e é aquele universo todo meio cinza, sabe? E enfim, é aquele tipo de história que te arrebata, sabe? Eu gostei muito. Não é a minha história favorita da Holly Black, continua sendo O Canto Mais Escuro da Floresta e Gata Branca, Mestre da Maldição, por assim dizer. Mas O Príncipe Cruel, se você gostou de A Menina Mais Fria de Coldstall, vai com certeza amar esse livro aqui, porque ele tem basicamente a mesma pegada. Daí, o meu terceiro favorito é um thriller doméstico que se passa na Nigéria e foi escrito por uma autora nigeriana e que me conquistou por completo, porque eu estava muito empolgado para ler, só que o livro superou as minhas expectativas. E também é mais uma história de irmãs, num padrão que eu não tinha percebido até agora que eu comecei a gravar esse vídeo. Enfim, eu estou falando sobre Minha Irmã, a Serial Killer, da Wickham Braithwaite. E assim, como eu disse pra vocês, ele é um suspense, um thriller doméstico, onde nós vamos ter essas duas irmãs. Uma que é enfermeira e é a irmã mais velha e meio que tem que lidar ali com os problemas da família. E essa irmã mais nova, que é uma influencer, ela faz moda,
ela é extremamente bonita, ela se destaca justamente por ela ser bonita e ser carismática, mas existe um porém. Essa menina, ela é uma serial killer. Ela assassina todos os caras com quem ela se envolve, todos os namorados dela. E, assim, ela meio que envolve a irmã mais velha dela nessa sua teia de mentiras e assassinatos, porque ela chama a irmã para ocultar corpos, para mentir por ela, para se safar de investigações. E a gente acaba percebendo que existe uma relação meio que tóxica entre as duas irmãs, sabe? Que esse laço de sangue e de algumas coisas que aconteceram no passado da família das duas une elas de uma forma meio doentia e que não deveria acontecer. E elas não têm exatamente uma relação saudável, sabe? Elas não são amigas. Enfim, é uma história bem curtinha, mas muito bem escrita, muito bem contada e... ah, gente, maravilhoso, maravilhoso. Eu entendi perfeitamente o final da história. Não é exatamente um final que eu tava esperando, mas é um final que se encaixa com a narrativa dele. Enfim, gente, leiam Minha Irmã, a Serial Killer, e vocês vão ver o que eu tô falando aqui. Daí, no mês do meu aniversário, foi a vez de eu conhecer essa série de histórias em quadrinhos, que, primeiramente, eu li de forma gratuita através do site da própria História. E, assim, esses personagens, essa história, essa ambientação me cativaram por completo. A autora tem um traço maravilhoso. E, enfim, eu acho que vocês já estão careca de saber que eu tô falando de Check Please, da Ngozi Ukazu, que infelizmente ainda não foi publicado aqui no Brasil. E, enfim, nós vamos conhecer a história do Eric Bitt, que é esse rapaz que ele era patinador artístico quando estava no ensino médio, mas quando ele vai para a faculdade, ele acaba sendo aceito no programa da faculdade de hóquei, só que a personalidade dele é completamente diferente da personalidade de um rapaz que pratica hóquei. Ele tem alguns problemas ali com a violência que existe no jogo, e acaba que ele vai ter a ajuda de todos esses amigos, todos esses colegas que ele vai fazer no decorrer de todos os 4 anos que ele vai passar ali na faculdade de Sunwell. Enfim, é uma história com temática LGBTQ+, como vocês podem perceber pela capa, mas a construção de amizade do próprio personagem em si, das histórias familiares desses personagens e do jogo por si só, enfim, é maravilhoso, é incrível. Se você gosta de Heartstopper, se você gosta de Fancy, leia essa série aqui porque é apaixonante. Depois foi a minha vez de ler um dos livros mais inesperados do ano. Era um livro que, sinceramente, eu nem tinha mais esperança de ser lançado e acabou sendo anunciado de uma forma que fez esse meu ano de 2020 e que eu fiquei com ressaca literária de um mês depois que eu li essa história. Eu tô falando de Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer, lançado por aqui pela editora Intrínseca. Como eu tava comentando no Twitter há uma semana ou 2, se eu não me engano, Sol da Meia-Noite basicamente é a Stephenie Meyer tentando tirar tudo que tem de problemático na série Crepúsculo e adaptando a sua história para os anos de 2020. Acontece com sucesso? Nem tanto, porque, querendo ou não, as coisas problemáticas de Crepúsculo continuam na série original, apesar de ela ter meio que limitado por aqui e dado algumas justificativas através do ponto de vista do Edward. Mesmo assim, existem muitos pontos positivos nessa história que eu gostaria de exaltar. Por exemplo, a Bella aqui é uma personagem muito mais reativa, uma personagem muito mais carismática, o que foi uma surpresa pra mim, porque a Bella, na série original dela, é extremamente desinteressante em alguns momentos, sem falar no grande sentimento de nostalgia que essa leitura me deu, sabe? Foi como voltar e me reencontrar com um Henry de 12 anos atrás. Um Henry completamente diferente e que eu meio que tinha me esquecido que existia. Enfim, se tornou um favorito, mesmo com todos os poréns. E, como eu disse pra vocês, né? Eu esperei tanto que acabei ficando com ressaca literária. Daí, após a ressaca de um mês deixada por Sol da Meia-Noite, eu li outro livro favorito. E eu devorei esse livro, gente, pra vocês terem uma noção, em uma noite. Sim, eu li ele em uma noite inteira. Eu fui dormir, o dia tava raiando, porque eu não conseguia largar ele de jeito nenhum. Eu tô falando de... nossa, The Black Flamingo, do Dean Atta, que ainda não foi publicado por aqui. Esse vai ser um romance todo escrito em forma de versos, que nós vamos conhecer a história do Michael, esse rapaz birracial que vive em Londres desde que ele nasceu até o momento em que ele entra na faculdade e ele descobre a arte drag. E ele vai passar por muitas coisas, muitas situações, tanto na família, quanto com os amigos, quanto com a própria sexualidade, quanto por ele ser birracial, mas com ter os fenótipos de uma pessoa negra.
Enfim, um livro extremamente incrível e tocante, sabe? E visceral e... de verdade. Eu achei maravilhoso. Não tenho nem mais o que dizer. Depois, o próximo favorito foi um livro que eu queria ler mais ou menos há uns 2 anos, desde que ele foi lançado lá fora nos Estados Unidos, e uma das minhas autoras favoritas fez uma opinião sobre ele. E quando a editora trouxe aqui para o Brasil e me ofereceu essa leitura, eu fiquei extremamente empolgado e o livro superou todas as minhas expectativas. Eu tô falando de Teoricamente Princesa, da Alice Cole, lançado por aqui pela editora Essência. Nesse livro nós vamos conhecer a Analeide e o príncipe Tapsu. A Analeide não sabe que os pais dela faziam parte da realeza do país que o príncipe Tapsu veio, e ela era prometida em casamento desde criança ao príncipe Tapsu. E agora o príncipe Tapsu está indo atrás dela para eles se casarem, porque o país está um pouco ali com algumas crises e algumas pessoas acreditam que é porque ele não está firmando esse casamento. É uma história maravilhosa. Poder conhecer Tesouro, que é esse país que a Alice Cole criou, é incrível. E assim, tem 2 momentos nesse livro, sabe? Tem uma primeira história nesse primeiro momento e a segunda história no segundo momento. E as 2 histórias são muito boas. Eu quero muito ler as próximas continuações dessa história, que são com outros personagens, mas esse primeiro livro aqui já me conquistou completamente. E, por favor, gente, leia Teoricamente Princesa, vamos fazer esse livro acontecer aqui no Brasil. Agora, chegando na reta final, né, dos meus livros favoritos desse ano 2020, essas 3 leituras que eu vou mostrar para vocês foram 3 leituras que eu fiz durante o Bingo Literatura Negra. E foi uma sequência de livros favoritos tão incríveis que eu fiquei até com medo de ficar com uma nova ressaca literária, porque foi literalmente um atrás do outro. Enfim, o primeiro favorito dessa leva foi o Sol Também é uma Estrela, da Nicola Yu, lançado por aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Eu já tinha esse livro aqui na minha estante há uns 2 anos também, desde a Black Friday de 2018, se não me engano, porque eu comprei junto com O Príncipe Cruel e eu demorei esse tempo todo para ler esse livro. E eu me arrependi completamente por ter demorado tanto para ler esse livro, porque a história que a Nicola Yu conta aqui é simplesmente maravilhosa. Nós vamos conhecer o Daniel, esse rapaz de família coreana que está sendo levado para a faculdade para estudar uma cadeira que ele não quer. E nós temos a Natasha, que está sendo deportada dos Estados Unidos de volta para a Jamaica. E esse basicamente é o último dia dela nos Estados Unidos. Eles vão acabar se encontrando e a vida dos dois vai acabar se transformando por conta desse encontro. Enfim, um livro incrível, com uma narrativa incrível, com temas incríveis. Nicola Yu foi extremamente sagaz dessa história aqui e eu tô completamente apaixonado por esse livro, com toda certeza. Depois foi a vez de ler Jackpot, da Nick Stone, a mesma autora de Querido Martin. E esse livro aqui eu li no Kindle Unlimited através da tradução realizada pela editora The Gift Box. E nós vamos conhecer a Rico e o Zen. A Rico é uma garota extremamente pobre que ela trabalha em uma loja de conveniências para ajudar, né, a família com dinheiro. E na véspera de Natal, olha só, ela acaba vendendo um bilhete de loteria para uma senhorinha extremamente simpática e que dá um bilhete para ela também de loteria. E no dia seguinte, no Natal, ela acaba descobrindo que um bilhete vendido na loja onde ela trabalha foi o sorteado, foi o grande vencedor, e a pessoa simplesmente não aparece, e ela acredita que o bilhete que ela vendeu para essa senhorinha seja o bilhete premiado, e ela vai numa enorme aventura atrás dessa senhora, junto com o Zen, que é simplesmente o cara mais rico ali da escola onde ela frequenta, e que ele também é meio que um nerd de computadores. E esse livro vai falar muito sobre isso, sabe? Sobre o poder que o dinheiro tem, como ele é maléfico em pessoas tão jovens como adolescentes. Ele vai falar sobre classes sociais, ele vai falar sobre privilégios, vai falar sobre falta de privilégios. Enfim, a Nick Stone me conquistou completamente com esse volume aqui, e eu quero ler tudo que ela escreveu a partir de agora, sem sombra de dúvidas. E encerrando o ano e esse nosso vídeo, nós temos mais uma vez Hank Thomas com um livro simplesmente destruidor. Enfim, eu estou falando de Na Hora da Virada, On the Come Up, lançado por aqui pela editora Galera. Esse livro ele vai se passar no mesmo bairro dos acontecimentos de ódio que você semeia, um pouco depois dos protestos, e aqui nós vamos conhecer a Bri, que é essa menina que vive nessa parte mais pobre da cidade, por assim dizer, que perdeu o pai e que a família dela tem muitos problemas financeiros também, mas ela tem um grande sonho de se tornar uma rapper famosa, assim como o pai dela estava se tornando antes dele ser assassinado.
E é a partir desse ponto que a história vai começar. Eu não vou dizer mais sobre o que esse livro trata, porque existem muitos temas que a Angie Thomas vai trazer aqui nesse livro, mas desde já eu digo que Na Hora da Virada não é só sobre a Brie se tornando uma rapper. Muito pelo contrário, é muito, muito, muito além do que isso. É um livro que tem momentos que você precisa parar para respirar antes de algumas coisas que vão acontecer com ela no decorrer da história. Enfim, Angie Thomas me arrebatou mais uma vez com uma história maravilhosa, com uma história incrível, e eu tô muito feliz que esse tenha sido o nosso último Book Crush desse ano de 2020. Enfim, pessoal, esses foram os meus 10 livros favoritos, as minhas 10 leituras favoritas desse ano de 2020. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushes e querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem Book Crusher. Ative esse sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter, para quem quiser me seguir, o link está aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para Goodreads, além do link de compra já da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através do link de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês vão estar pagando além por isso. Enfim, me digam aí embaixo nos comentários quais foram os livros favoritos de vocês desse ano de 2020. Vamos conversar, você sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. E antes da gente encerrar esse vídeo, eu gostaria de desejar para vocês uma ótima noite de Natal, com toda certeza. Muito, muito, muito obrigado por vocês terem me acompanhado no decorrer desse ano de 2020. Que o dia de hoje seja tranquilo, seja um dia de paz, que vocês tenham estado com aquelas pessoas que vocês amam, se vocês podem estar com aquelas pessoas que vocês amam. Afinal, esse ano de 2020 foi um ano extremamente complexo de muitas maneiras, e eu acho que o final desse ano ele tem um toque um tanto quanto diferente de outros anos passados, sabe? Então eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado por estarem aí do outro lado me acompanhando, que vocês estejam em segurança, que vocês estejam se cuidando. Não se esqueçam que a pandemia ainda não acabou. Cuidem-se por vocês e cuidem-se por aqueles que vocês amam. É o meu único desejo nesse momento: saúde, paz, tranquilidade para todos vocês nesse Natal e todos os dias, tá bom? Muito obrigado, um beijo para vocês, um abraço virtual e até o nosso próximo encontro. Tchau!